Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos com mais um vídeo. Se gostarem, se inscrevam lá no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade, deem lá o seu joinha e compartilhem. Hoje nós vamos falar sobre lei de liberdade. Liberdade natural e escravidão. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência. O homem é um ser gregário por natureza. Vive em grupo e desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. E não terão eles liberdade absoluta. A liberdade e o direito de um terminam, onde começa a liberdade e o direito do outro. Mas onde está o limite? Como conhecê-lo? Como defini-lo? Quando saber que se está entrando na seara alheia ou está se aproveitando dela? A resposta deve ser buscada no ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Eis o princípio da justiça divina, que marca o limite dos direitos e da liberdade de um ser em relação ao outro. Liberdade não é o homem entregar-se a todos os impulsos e instintos inferiores, mas é a emancipação da alma, dos vínculos primários da matéria, de todas as seduções físicas e da sua ignorância. Qualquer que seja a ação ofensiva à liberdade ou ao direito de outrem para a responsabilidade, que será registrada assim na contabilidade consciencial, dando origem à obrigação do resgate, porque todos são iguais perante a Deus e ninguém tem privilégios. Fala André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 6, ele fala assim, que urge reconhecer que a liberdade é tanto maior para a alma quanto maior a parcela de conhecimento que se debite no livro da existência. Por isso mesmo, quanto mais cresça em possibilidade, nesse ou naquele sentido, mais se lhe desdobram caminhos à visão, constrangendo-a a vigiar sobre a própria escolha. Imprescindível, portanto, é usar bem a liberdade para evoluir, num processo assim dinâmico de trabalho e intenso no agir. Mas não é só na de pensar que é absoluta, pois se pode impedir a sua manifestação e não aniquilá-la. Eis aí um dos grandes detalhes filosóficos da doutrina quando se procuram definir os limites de determinismo e de livre-arbítrio. Pensar é criar. Quando se pensa, criam-se imagens fluídicas que geram consequências. Perante Deus, o homem é responsável pelos seus pensamentos. O constrangimento à liberdade de ser e de agir liga-se ao respeito à liberdade do outro. Mas a escravidão, que é um cerceamento da liberdade imposto a outrem, pela força, é contrária à lei de Deus, porquanto é um abuso e tende a desaparecer com o progresso. Quando o homem fizer melhor uso da sua inteligência, isso vai desaparecer. Embora haja desigualdade de aptidões, os mais fortes e os mais inteligentes devem ajudar os mais fracos a progredirem e nunca escravizá-los ao abuso de poder. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 835. Pode-se dizer que corresponde ao modo de ser, de pensar e de agir de alguém que a tem como norma de conduta, caracterizando a sua individualidade. Daí decorre que o homem não tem direito de opor entraves
a liberdade de consciência dos outros, cabendo-lhe respeitá-la, sem falar com a caridade, que impondo seus pontos de vista, combatendo crenças de quem quer que seja. Ensinam os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 840, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos externos de uma crença quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros. Não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. O livre-arbítrio, ele é a liberdade de determinação da vontade humana. Entre duas alternativas, poder escolher livremente uma delas. É um privilégio do ser humano, mas é também uma grande responsabilidade. Pelo livre-arbítrio, o homem tem a faculdade de determinar-se a si mesmo. No homem, em seu estado selvagem, o que mais predomina é o instinto. Mas à medida que a inteligência se desenvolve através das experiências vividas nas reencarnações, a liberdade também se desenvolve, dotando-o de capacidade de analisar, de distinguir entre o certo e o errado e dando-lhe até maior poder de decisão. Por isso, aumenta a sua responsabilidade pelos atos praticados. Dizem os Espíritos lá no nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 122 e 123, que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo e que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito das suas obras. Estudando o livre-arbítrio, Rodolfo Caligares, nas Leis Morais, no livro lá, Leis Morais, segundo a filosofia espírita, acham alguns que o livre-arbítrio é um absoluto, que os pensamentos, palavras e ações do homem são espontâneas e pôs de sua inteira responsabilidade. No extremo oposto, três correntes filosóficas existem que negam peremptoriamente o livre-arbítrio, que é o fatalismo, o predestinacionalismo e o determinismo. Os fatalistas acreditam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa natural, cabendo ao homem apenas a regozijar-se, se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se, se o destino lhe for adverso. Os predestinacionistas baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que todos, sob toda a eternidade, alguns foram predestinados a uma vida de retidão, e depois de mortos, a bem-aventurança celestial, enquanto outras, de antemão, marcadas por uma vida reprovável e, consequentemente, pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada um, argumentam como pode ser esse indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que ele venha a fazer? Os deterministas, a seu termo, sustentam que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências e que ele não pode furtar-se como os costumes, o caráter e a índole de raça a que ele pertença, o clima, o solo e o meio social em que ele vive, a educação, os princípios religiosos e os exemplos que ele recebe. Neste jogo entre livre-arbítrio, responsabilidade, liberdade e fatalidade, deve-se observar a existência de dois princípios fundamentais da eterna lei de Deus. Quais sejam? O princípio do determinismo divino, que se impõe como fatal, necessário e irreversível,
a evolução universal como desígnios de Deus. E o princípio da livre determinação individual, que outorga a cada criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador, quando e como quiser, segundo um tríplice aspecto da liberdade de tempo, de modo e de vontade. Está lá em Universo e Vida, no capítulo 4. Consequentemente, deve-se compreender que existem o livre-arbítrio no estado de espírito, enquanto no mundo espiritual, e o livre-arbítrio no estado corpóreo. Eu deste subordinado ao daquele, embora tenha o homem a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente se submete. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 872. O livre-arbítrio também decorre, enquanto encarnado o espírito, do seu estado de infância, juventude ou adulto, da sua educação, da sua saúde ou da doença. Enfim, de um conjunto de circunstâncias que lhe amordaçam o modo de ser, de agir e de pensar, gerando naturalmente diferentes responsabilidades em decorrência dos atos praticados. Daí o estudar o livre-arbítrio em relação à criança, ao selvagem, segundo as predisposições instintivas, a influência do organismo, ao estado de embriaguez, à posição social, aos costumes sociais e etc., observando-se em cada caso a condição evolutiva do espírito, suas ações e responsabilidades ante a lei divina. Em conclusão, podemos afirmar que o homem é um espírito eterno, criado por Deus, destinado à felicidade e à perfeição, através do exercício do seu livre-arbítrio, isto é, agindo segundo a vontade e nos limites da vontade soberana de Deus, nosso Pai. Por ser livre, tem a responsabilidade dos seus atos, razão porque responde por eles. Se agir em harmonia com as leis divinas, progride no bem. E será feliz mais rapidamente do que se agir em desarmonia, segundo o caminho do mal. Sofrerá e será infeliz, permanecendo por sua própria culpa, distanciado da perfeição e da felicidade prometida. Todo aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, também eu o reconhecerei. E confessarei perante meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 32 e 33. Digna de admiração é uma pessoa que esposa e defende uma ideia inovadora, enquanto ela ainda não é compartilhada por muita gente, fazendo-a indiferente aos perigos, às perseguições, sarcasmos, desprezo dos seus semelhantes. O mérito desse indivíduo está na razão direta das afrontas, das críticas e oposições que lhe vieram a sofrer, devido ao seu idealismo e na coragem demonstrada na manifestação da fé que o anima. Por outro lado, demonstra condenável fraqueza aquele que, embora reconhecendo a veracidade de uma ideia nova, repele o receio do convencionalismo desse mundo, dos assintes ou de eventuais perseguições que lhe vier a sofrer. Os evangelhos propiciam-nos vários exemplos vivos de pessoas que deram inequívoca demonstração de coragem na manifestação de sua fé, defendendo com ardor as suas convicções mais caras, numa época em que isso representava verdadeiro arrojo. Indiferentes assim ficavam aos acerbos ataques e às cruéis perseguições. O apóstolo Paulo de Tarso, após a retumbante manifestação mediúnica acontecida na estrada de Damasco,
deu uma decisiva guinada em suas ardorosas convicções, passando a arrostar toda a gama de percalços pelo fato de se colocar em pleno, diametralmente oposto àquele que ele vinha até então praticando e defendendo. Esposando uma ideia nova, renovadora, ele conversou em seus mais ferrenhos inimigos, aqueles que até então eram seus amigos e que o aplaudiam em todas as suas atrabiliárias atitudes. Foi um dos homens que mais sofreu no afã de divulgar as ideias cristãs, pois conforme deparamos na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, ele enfrentou açoites, naufrágios, frio, fome, nudez e até apedrejamento. A sua intensa luta em favor da divulgação dos ideais cristãos custou-lhe o sangue, o suor e lágrimas. De uma forma idêntica, o livro do Atos dos Apóstolos informa em seu capítulo 4 que o sumo sacerdote havia admoestado os apóstolos de João e Pedro para que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Apesar das ameaças que pesavam sobre as suas cabeças, os dois dedicados discípulos de Jesus encheram-se de coragem e fé e responderam: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. E mesmo cientes e conscientes de novas ameaças e de terríveis perseguições, eles glorificaram a Deus e saíram apregoando a palavra de Jesus, fazendo-o com redobrada intensidade. Além disso, Jesus dizendo que quem se envergonhasse dele e das suas palavras, ele também se envergonharia dele no reino de Deus. Quis, como um alento, alertar, um aviso aos homens no tocante à necessidade de acompanharem bem de perto a evolução dos preceitos da verdade, que periodicamente são revelados ao mundo, evitando assim se verem na dura contingência de retardarem o próprio progresso espiritual, devido ao jogo de dogmas obsoletos ou princípios até retrógrados, originário de mentes humanas impregnadas de preconceitos, superstições e de apego às vãs tradições. É imperioso, portanto, que o indivíduo tenha sempre a coragem de manifestar a sua fé e convicção, ainda que isso lhe acarrete problemas agudos no meio em que vive, ou mesmo que o seu gesto venha contrariar seus amigos e familiares. Afirmou Allan Kardec que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso o Espiritismo preceitua aos seus adeptos que evitem os inconvenientes da fé cega, que aceita tudo sem verificação, e basalizem-se por uma fé raciocinada, robusta, tendo sempre a coragem de divulgá-la, e mesmo contra os interesses de grupos ou pessoas. Aquele que demonstra coragem na manifestação da sua fé não vacila, nem mesmo ao colocar-se em oposição aos seus amigos, pois o seu exemplo de fé inquebrantável muito cedo convencerá a todos de que as ideias pelas quais propugna são verdadeiras e devem se generalizar e triunfar. Que possamos ter sempre essa coragem de falar em nome de Jesus, não termos vergonha e não temermos, porque Ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Beijos em seus corações, até o próximo vídeo.